Boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Para quem não me conhece, o meu nome é Anderson, faço parte da comunidade Missão Mensagem de Paz. Tenho 29 anos de idade, sou casado, já estamos esperando a nossa primeira filha. E eu fico muito feliz porque nessa noite me convidaram para partilhar com vocês a palavra. Durante todo este momento que nós estávamos no louvor, ouvindo e clamando a presença do Espírito Santo, nosso coração ele se incendeia. E mais do que se incendiar também, ele chora de saudade. A saudade de estarmos unidos, a saudade de estarmos junto com os nossos irmãos, clamando em unidade pela presença deste Espírito Santo. Vivenciar este Pentecoste como igreja, dentro de um lugar, dentro de uma paróquia, dentro do nosso grupo, e sentir aquela presença potente do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Mas hoje, de forma especial, o Espírito Santo quer nos visitar dentro das nossas casas. Mas para adentrar nessa pregação, na profundidade dessa pregação, diante do tema que me passaram, diante da palavra que me passaram, nós vamos precisar voltar muito tempo antes para compreender passo a passo daquilo que Deus quer falar para mim e para você. Então pega comigo a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao 49. É o último capítulo do Evangelho de São Lucas. E a palavra ela vem dizer assim para nós, capítulo 24, versículo 36 ao 49. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu, à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito, para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante de toda esta palavra, que é um momento onde o Senhor ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos antes da sua ascensão. Perceba que neste momento os discípulos estão unidos, eles estão reunidos. A igreja, para receber a presença de Jesus, para receber o prometido, ela precisou estar unida. E é assim até hoje. Jesus ele se manifestou em Jerusalém. E ele disse que mesmo para partilhar, para levar o seu nome, para bendizer, para fazer milagres, para realizar prodígios, para anunciar a salvação, tudo isso foi necessário que fosse feito no mundo inteiro. Porém, precisa partir de Jerusalém, da cidade onde tudo vai começar. E se for trazer para a realidade de hoje, nós temos essa missão de levar a palavra, de levar o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu santo nome, para todas as nações. Pregar a penitência, pregar a remissão dos pecados, pregar a salvação das nossas almas.
Mas tudo isso vai começar a partir do momento que nós fizermos dentro das nossas casas primeiro. Os discípulos estavam em Jerusalém, mas antes de partirem para o mundo inteiro pregando o evangelho, precisavam primeiro vivenciar este evangelho dentro da sua cidade. Então nós precisamos vivenciar o evangelho dentro das nossas casas. E nós estamos vivenciando um momento propício para isso, onde nós precisamos estar unidos dentro da igreja doméstica. E por que eu falava sobre aquela união da igreja? Porque se a sua casa está dividida, não há a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não age dentro de uma igreja dividida. O Espírito Santo não age plenamente dentro de um lar dividido, pois o Senhor mesmo nos fala, um reino dividido, ele vai cair por si mesmo, ele cai por terra, porque o reino não pode estar dividido. Por isso a sua casa, a igreja doméstica onde você habita, onde você aí é o pai da igreja, o sacerdote da sua igreja, a mulher que faz o papel do corpo, que é o homem, que é a cabeça, a mulher é o corpo, pois mesmo diz Paulo, homens, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Então Cristo, que é a cabeça, é o sacerdote, o homem não vai olhar para isso pensando que ele é mais do que a mulher, não pode. Você tem que compreender essas palavras, você tem que compreender que você está em sacrifício, você é uma oferta, você está dentro dessa casa como sacerdote, como aquele que vai se sacrificar pela mulher. E a mulher deve ser submissas a seus maridos, como a igreja é submissa ao Cristo. Não é mulher que você tenha que ser mais baixa do que o seu marido ou estar em um nível inferior ao seu marido, mas vocês têm que estar em submissão, na mesma missão que o seu marido. Você faz parte deste corpo, ele é a cabeça, você é o corpo, e juntos constituem a igreja doméstica. Essa igreja tem que estar unida. A igreja da sua casa, a igreja doméstica, tem que permanecer unida para a vinda do Espírito Santo, a vinda daquele que é o prometido do nosso Pai. Mas vamos voltar lá no Gênesis, para compreender, em primeiro lugar, a salvação das nossas vidas, a salvação das nossas almas. Ela não se dá por meio da ressurreição, ela se dá por meio da morte. A morte de Jesus Cristo é aquilo que nos traz a salvação. A sua ressurreição nos traz a esperança que nos conforta de que nós não vamos acabar aqui. A nossa vida continua, a nossa vida ainda vai continuar em uma eternidade, mas essa eternidade é de acordo com a minha conduta e com a sua conduta. Então vamos voltar em Gênesis para compreender por que Jesus morreu. Anderson, ele morreu para a nossa salvação, para nos salvar, mas por que após a sua morte, a sua ressurreição, nós precisávamos receber o prometido do nosso Pai, que é o Deus. Lá em Gênesis, Deus, logo após ter criado tudo, criado o homem à sua imagem e semelhança, a sua mulher da sua costela, toda tarde Deus se fazia presente. Toda tarde. Então imagina comigo que toda tarde, umas 3 horas, mais ou menos, o Senhor descia do seu trono, vinha ao encontro da sua criatura, a criatura mais perfeita. Porque essa criatura não é semelhante aos animais, essa criatura não é semelhante às árvores, não, essa criatura é semelhante a Ele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer que nós temos a mesma aparência de Deus, mas nós temos a mesma essência de Deus. Que essência é essa? Nós somos diferentes dos animais porque nós somos dotados de razão e de alma. E por causa disso nós sabemos amar. Só quem tem alma sabe amar. Só quem tem alma é capaz de amar. E por meio da razão ama livremente. Então a essência de Deus, que é o amor, transborda até cada um de nós, onde por ele nós aprendemos a amar os nossos irmãos. Os animais não amam, os animais vivem segundo o seu instinto. Porque o animal, quando ele precisa de alimento, ele vai comer aquele alimento até a sua fome saciar. Ele não vai dividir o seu alimento com outro animal que está necessitado, ou deixar de comer para que o outro coma. Não, isso somente nós, dignos de uma alma, podemos fazer, porque nossa razão e o nosso coração está voltado para o amor, que é a nossa essência. Amém? E Deus fazia-se presente com essa criatura perfeita, e toda a tarde ele estava com Adão e Eva. Mas, quando o pecado entrou no mundo,
E o pecado entrou no mundo por causa daquela sedução da serpente. Ele não entrou no mundo por causa do fruto, por causa do objeto, não. Ele entrou no mundo por causa do pecado, que é a desobediência de Eva. Então, naquele momento, quando o diabo, que significa diabolos, que é aquele que divide. Então, presta atenção, aquele que chegou dividindo, dividiu a casa, dividiu aquela família que já começou com Adão e Eva. O diabo, ele quer dividir as nossas famílias. E você vai ver qual que é o efeito dessa divisão. Quando o diabo dividiu a família, que era Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E mais uma vez, Deus se fez presente naquele jardim para estar em comunhão com eles, uma comunhão, conversar tete a tete com eles. Mas quando o pecado entrou na vida deles, seus olhos caíram, as escamas de seus olhos caíram, o mal, a malícia, a maldade, o conhecimento do bem e do mal. Então, naquele momento, eles perceberam que estavam nus, se revestiram, e quando ouviram os passos de Deus chegando perto do jardim, eles se esconderam. Se esconderam por causa daquilo que eles mesmos fizeram, porque eles sabiam que não podiam comer daquele fruto. E Deus questiona: Adão, Adão, onde está você? Onde está você? Nós sabemos que Deus, ele é poderoso, Deus é onipresente, onisciente. Nós temos a certeza de que Deus sabia onde estava Adão, onde estava Eva. Mas por que que Deus pergunta: Adão, onde está você? É que o pecado em nós, ele causa algo muito, muito ruim. Ele tira de nós a nossa identidade. O pecado tira de nós a nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? Qual que é a sua identidade? A nossa identidade é de filho, de filha de Deus. E quando o pecado entrou na vida de Adão e de Eva, por mais que eles tenham se escondido, Deus sabia exatamente onde eles estavam. Mas Deus questiona: onde está você? É porque naquele momento, Deus não estava enxergando seus filhos. O pecado tirou de Adão e de Eva a identidade de filho e de filha de Deus. Então o pecado separou a criatura do Criador. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nada, nem ninguém nesse mundo pode nos separar do amor de Deus, mas o pecado nos distancia de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, mas somos nós que nos afastamos da presença de Deus, porque nós temos a razão, como eu falei, e só pecamos por causa da nossa razão. Nós pecamos quando sabemos, nós temos a consciência dos nossos pecados. E Paulo mesmo vem nos dizer que nós seremos julgados mediante aquilo que nós conhecemos. O catecismo da Igreja Católica nos diz que é considerado pecado todo ato contra a razão. Então, quando nós pecamos, nós sabemos, nós temos a plena ciência. Eu errei, eu falhei. E por causa disso, nós escolhemos o pecado e renunciamos a Deus. Todas as vezes que escolhemos o pecado, é como dizer para Deus: eu não preciso de você. Eu não preciso de você para ser feliz. Eu não preciso de você para me salvar. Eu não preciso de você. Porque o diabo mesmo disse para Eva: quando você comer desse fruto, você será como uma semideusa. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então, a partir daquilo ali, Eva achava que iria ter o conhecimento, seria como Deus, teria o conhecimento de Deus. E isso quer nos trazer essa confiança de que quando nós pecamos, nós não precisamos de Deus para ser feliz. Quando nós pecamos, não necessitamos de Deus para nos salvar. Mas mal percebemos que quando pecamos, trazemos para dentro de nós um vazio muito grande. Um vazio muito grande. Porque esse vazio só tem algo que pode preenchê-lo. Esse vazio é eterno e somente o eterno pode nos preencher. Então, quando o pecado entrou no mundo, quando a divisão entrou dentro da família, perderam a identidade. Quantas e quantas vezes, eu e você, nós perdemos a nossa identidade por qualquer coisa. Trocamos Deus por qualquer coisa. Deixamos Deus de lado por qualquer coisa, por qualquer sedução. Achamos que algo é mais importante do que estar na presença de Deus. Quando tínhamos a possibilidade de estar no grupo de oração, quantas e quantas vezes trocávamos o grupo de oração, estar na presença do Senhor, se reunir com Ele,
para fazer outra coisa. E você sabe que quando eu digo outra coisa, não é outra coisa importante, mas é qualquer coisa. Quantas vezes nós precisamos ser sinceros com nós mesmos? Muitas e muitas vezes trocamos Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. E nós brincamos com a nossa identidade. Brincamos com a identidade de filhos. Então, quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou junto. Porque o salário do pecado é a morte. Quando eles estavam dentro do jardim, eles tinham não somente a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era aquele fruto proibido, mas também tinha com eles o fruto da árvore da vida. E ali, quando eles comiam daquele alimento, eles tinham vida eterna. Eles viviam eternamente, Adão e Eva viviam eternamente. Mas quando o pecado entrou no mundo, quando eles renunciaram a Deus e escolheram o pecado, eles foram expulsos do jardim. E por serem expulsos do jardim, perderam o acesso àquele fruto. Perderam o acesso à árvore da vida. E talvez agora você está começando a lembrar, quando Jesus diz, os seus pais comeram o maná que caiu no deserto, mas eles morreram. Mas, se você comer do meu corpo e do meu corpo e do meu sangue, você vai ter vida eterna. Jesus, ele se coloca para nós como o pão da vida. Jesus é o fruto que dá a vida. Por meio de Jesus Cristo, nós encontramos a vida. Quando o pecado nos tirou do jardim, nos tirou da presença de Deus, nos afastou do fruto que nos dava a vida eterna, nós começamos a morrer. Então Adão e Eva morreu, Abraão morreu, Moisés morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, todos os profetas morreram. Todos morreram. Mas Jesus Cristo precisou vir ao mundo. Precisou estar no meio de nós, viver como nós. Ele foi 100% Deus, 100% homem em tudo, menos no pecado. E foi por causa da morte de Jesus Cristo que nós tivemos de volta acesso ao nosso Pai. Por meio do fruto que é Jesus Cristo, que é o fruto que dá a vida, que é o nosso pão da vida, é por meio dele que nós temos acesso ao Pai. É por isso que ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos nos encontrar com Jesus, ter esta comunhão com Jesus, com seu corpo, com seu sangue, para podermos encontrar a salvação que está nele, por meio dele, por meio da sua morte. Talvez agora acende dentro dos nossos corações uma saudade ainda maior de receber Jesus Eucarístico, porque sem esta comunhão nós não temos vida eterna. Sem a comunhão com a Eucaristia, nós perdemos a nossa vida eterna. Mas quando nós podíamos estar todo domingo à Santa Missa, missas diárias nós tínhamos a possibilidade de estar, quantas vezes nós trocávamos a Santa Missa por qualquer coisa? Trocávamos a nossa salvação por qualquer coisa. Deixávamos a nossa salvação para outro dia. Deixava a salvação para a última hora. Mas agora nós precisamos acordar e nos recordar da importância da Eucaristia. Nós somos convidados como igreja doméstica a comungar Jesus Eucarístico de forma espiritual. E se a igreja nos permite, confie na autoridade da igreja. A igreja também nos permite alcançar a remissão dos nossos pecados, entrando no nosso quarto, confessando os nossos pecados diretamente a Ele. Nós precisamos acreditar fielmente na autoridade da igreja, porque a nossa igreja una, santa, católica, apostólica, não é uma igreja fundada por homens, é uma igreja fundada por Cristo. Ele que é a rocha, a pedra angular. É por ele que essa igreja foi fundada, foi formada. E o Espírito Santo age dentro dessa igreja poderosamente, independente dos pecadores que habitam nela. Porque a igreja foi feita exatamente para estes. Como Jesus mesmo diz, eu não vim para os sadios, eu não vim para aqueles que estão bem, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. A igreja está no mundo para os pecadores. Se você fica muitas vezes deixando de ir para a igreja porque lá tem muitos pecadores, muito hipócritas, fica assim, não, tem mais uma vaga para você, tem mais uma vaga para mim, porque a igreja é exatamente para todos esses.
A igreja veio para a nossa remissão, a remissão dos nossos pecados, encontrar Jesus Cristo dentro da igreja. Se você está indo na igreja e acha que somente a igreja é capaz de te salvar, você está muito enganado. Somente Jesus Cristo pode nos salvar. A igreja é uma porta pela qual nós encontramos o Cristo. A igreja é por meio dela, unicamente por meio dela, nós encontramos a sagrada Eucaristia. Talvez agora você está lembrando quantas e quantas vezes você deixou de estar em estado de graça para comungar Jesus Cristo. Estado de graça é quando nós não estamos em pecado mortal, simples assim. Quando não estamos dentro daqueles pecados que nós estamos contra os 10 mandamentos. Pecado mortal é todo aquele pecado cometido contra os 10 mandamentos. Nós muitas vezes brincávamos com a nossa salvação, brincávamos com a nossa identidade, trocava a nossa identidade por qualquer coisa, trocava a nossa salvação por qualquer coisa, mas nós temos a possibilidade, a chance de encontrar mais uma vez. Então, meu desejo do meu coração é que quando as portas abrirem, quando pudermos voltar para as nossas igrejas, que nós possamos voltar com a mesma sede, com a mesma ansiedade, com o mesmo temor de quando nós estávamos dentro de nossas casas e não podíamos alcançar o Cristo. A saudade dentro de uma missa e outra de estar na presença de nosso Deus. Nós então compreendemos o motivo pelo qual Jesus morreu. Foi para que nós pudéssemos ter de volta a nossa identidade. Mas a nossa identidade ela ainda não se veio a partir da morte de Jesus. Pela morte de Jesus nós podemos ser salvos, mas a nossa identidade ela é restaurada a partir do Espírito Santo dentro de cada um de nós. É por isso que muitas vezes você se questionou, eu também me questionei, por que a Igreja Católica batiza as crianças? Se o batismo é para a remissão dos pecados, ora, realmente, eu creio na Igreja que é una, santa, católica e apostólica, que professo um só batismo para a remissão dos pecados. Nós sabemos que por causa do pecado original, quando nós nascemos, já nascemos com a mancha deste pecado. Então, por mais que a criança seja bela, linda, meiga, sem maldade, ela já vem com a mancha do pecado original. Então, a igreja entende que o Espírito Santo ele veio para nos dar de volta a nossa identidade. Então, ela mesmo sendo criança, sem conhecimento do bem e do mal, sem ter cometido nenhum pecado, ela precisa receber o Espírito Santo, porque este Espírito Santo faz com que ela seja reconhecida por Deus como filha, como filho. Então, nós percebemos que é o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós que nos traz essa identidade de filho e de filha de Deus. Então, depois de 14 anos, essa criança ela vai ter ali a sua razão construída e por meio da sua própria vontade, ela vai decidir se é isso que ela quer. É por isso que se chama crisma, confirmação do batismo, confirmação daquilo que ela recebeu um dia. Nós estamos perto daquele momento onde o Espírito Santo invadiu a igreja, entrou como vento impetuoso, sacudiu aquelas extremidades, entrou como fogo também sobre cada um deles, como línguas de fogo. É o Pentecostes. Como está o meu e o seu coração para este momento? Como está o meu e o seu coração para nos recordarmos da vinda do Espírito Santo? Porque ele só vem uma vez. O Espírito Santo ele vem até cada um de nós uma única vez. Foi naquela pia batismal. E nós a confirmamos diante do bispo. Como está o seu coração se preparando para este momento? Porque não adianta no louvor, no momento da adoração, nós falarmos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, se nós não permitirmos que ele haja livremente dentro de nós. Não adianta pedir a presença do Espírito Santo e não deixar ele ser livre dentro de nós, não deixar ele ser quem ele é dentro de cada um de nós. É como pedir para que uma águia venha te visitar, e quando ela chega, você coloca ela dentro de uma gaiola, e você liberta ela quando você bem entender. Mas não é assim. Não é assim que a gente tem que viver. Quando nós pedimos, vem Espírito Santo, nós temos que ter um conhecimento, um autoconhecimento, de que nós estamos falando também, vem e muda tudo que eu sou.
Muda o meu coração, muda o meu comportamento, muda o meu pensamento, a minha forma de ver as coisas. Muda a minha língua para que eu pare de usá-la para o mal. Transforma o meu coração, me transforma por dentro. Nós reconhecemos a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é por aquilo que ela vive, não por aquilo que ela fala. Não adianta lá no grupo de oração você ficar clamando, vem Espírito Santo, mas agora dentro da igreja doméstica você se esquece dele. Você não pede por ele. Nós precisamos reconhecer a nossa identidade, lembrar qual que é a nossa identidade. Eu e você somos filhos de Deus, filhos de Deus. E diante dessa pandemia, diante de tudo isso que está acontecendo, qual que é o seu comportamento como filho e filha de Deus? Será que o medo tem te apavorado? Será que o medo tem tirado a sua paz? Será que o medo muitas vezes tem tirado a sua esperança? Temos que ter o comportamento de filho e de filha de Deus. Nós temos que ter uma conduta de filho e de filha de Deus. Se o Espírito Santo ele habita dentro de cada um de nós, esse medo não nos aterrora, esse medo não abala as nossas estruturas, porque a nossa confiança, a nossa esperança está naquele que ressuscitou. E o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que vai ressuscitar o meu coração, a minha alma. É o mesmo que vai ressuscitar a cada um de nós no último dia. E é por meio dele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo dentro de cada um de nós, que nós voltaremos ao Pai. Nós vamos voltar para o Pai. Nós vamos mais uma vez estar na sua presença, ter aquela visita dele toda tarde, estar ali contemplando presencialmente a sua face, a sua essência. Como você não tem saudade do céu? Como é possível que todos os dias nós não tenhamos vontade de estar no céu? O vírus não pode tirar isso de nós. O medo dessa pandemia não pode tirar isso de nós. A esperança que a ressurreição de Jesus Cristo nos dá, a esperança da vida eterna. Jesus nos falava, não tenham medo daquilo que pode matar a carne, mas aquilo que pode matar a alma. O vírus não pode trazer o medo, o pavor, tirar a nossa fé, a nossa esperança. Porque o máximo que ele pode fazer é matar a nossa carne, mas nós não vamos morrer. Não vamos morrer, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós e nós vamos ressuscitar com Cristo Jesus. Não deixe esse vírus transformar a sua casa em um lugar de luto, de medo, de pavor. Não, permita que o Espírito Santo invada a sua casa e transforme a sua casa em uma igreja verdadeiramente doméstica, onde o Espírito Santo ele está nadando a braços dentro da sua casa, onde cada cômodo da sua casa é possível sentir essa presença, porque a esperança reina, a fé reina, porque reina também o Espírito Santo de Deus. Precisamos viver como aqueles discípulos ansiosos pela vinda do prometido. E nós recebemos o prometido. E Jesus prometeu a nós duas coisas. A primeira ele cumpriu, que foi a vinda do prometido do Pai. A segunda é de que ele vai voltar. Ele vai voltar. E se ele voltasse agora? E se ele voltasse agora? Onde está o teu coração? Está no vírus ou está no céu? Está na nossa promessa? Está naquele que habita dentro de cada um de nós? O Espírito Santo é uma potência. É o mesmo Espírito que ungiu os profetas, deu direcionamento, sabedoria. É o mesmo Espírito que conduziu Jesus. É o mesmo Espírito que está dentro de cada um de nós. Deus está dentro de você. Tenha uma conduta de quem tem a presença de Deus. Não com os lábios, mas com a vida. Que os seus lábios apenas externem aquilo que já está dentro do seu coração. Porque nós precisamos anunciar, mas não é anunciar o meu nome, o seu nome, é anunciar o nome de Jesus, porque é por meio dele que nós seremos salvos, é por meio dele que milagres acontecem, é por meio dele que nós seremos salvos. Não é por meio do Anderson, da pregação do Anderson, da ministração da irmã, não. É por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nome está acima de todo nome. A autoridade desse nome está acima de toda autoridade.
Então creia. Creia nessa certeza de que nós vamos ressuscitar com Cristo Jesus. Então esteja preparado para quando você disser: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e habita dentro de mim, porque você também tem que estar comprometido para deixar o Espírito Santo agir. Não adianta falar vem Espírito Santo e no dia seguinte esquecer quem ele é. Aprisionar ele dentro de você. Deixe Deus ser Deus dentro do seu coração. Deixa Deus ser Deus dentro da sua casa. Amém? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, eu não sei se eu passei o tempo, mas glória a Deus. Que Deus possa habitar dentro da sua casa, dentro da minha casa. Que possamos vivenciar este momento. A lembrança de que nós recebemos este Espírito. Se o medo estava angustiando o seu coração, se o medo estava aprisionando o seu coração, que o Espírito Santo liberte agora a sua alma, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo transforme o seu coração, o seu lar, e que a esperança da ressurreição de Jesus Cristo possa ressuscitar a sua casa. Amém? Que Deus abençoe e tamo junto.